Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à terceira aula de legislação e hoje a gente vai trabalhar toda a parte de infrações de trânsito. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Se você já é inscrito, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Comenta aqui de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Então, o vídeo de hoje a gente vai abordar toda a parte de infrações de trânsito, já com todas as novas regras e as novas atualizações de 2022. Legislação de trânsito, infrações 2022. Seguindo a nossa apostila, então nós vamos para a página 21. Caso você não tenha apostila ou não esteja com ela em mãos, pode anotar num caderno, numa agenda, algum rascunho à parte. Então, na página 21, ele vai dar para nós o que é, ou o que são infrações e penalidades. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou da legislação complementar, ficando o infrator sujeito às penalidades, medidas administrativas e punições no caso de crime de trânsito. Então, se cair na prova perguntando o que é infração de trânsito, a resposta terá que ser: infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou da legislação complementar. Aí nós teremos na sequência com relação ao recurso de multa. Nós já vimos lá no primeiro vídeo, quando nós tratamos do sistema de trânsito, nós vimos com relação aos recursos de multa, que nós vamos ver aqui novamente. Então, o condutor, ele é responsável pelas infrações praticadas na direção do veículo. Todos os atos que são praticados na direção é de responsabilidade do condutor, independente de quem seja o proprietário, se seja o mesmo condutor ou se seja outra pessoa. Mas no caso, não sendo possível a sua identificação no momento da infração, será expedida a notificação de autuação ao proprietário do veículo, por remessa postal ou qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade. O principal condutor, ou a pessoa que estava dirigindo o veículo, ou mesmo o proprietário, ele vai ter um prazo de 30 dias contando da notificação para fazer a identificação de quem era o real condutor. Então, não esqueça, sempre que falarmos de atos praticados na direção, é de responsabilidade do condutor, independente de quem seja o proprietário. E quando nós falarmos em manutenção e documentação, aí sim é responsabilidade do proprietário. Então, pro proprietário vão ficar a manutenção e a documentação, independente de quem esteja dirigindo o veículo, e os atos praticados na direção é de responsabilidade do condutor, independente de quem seja o proprietário do veículo. Aí também, pessoal, vai ter uma observação muito importante. O condutor, o proprietário do veículo, ele vai ter 30 dias para identificar quem que era o real condutor no momento da infração. Porém, se a notificação não chegar, observação, a notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos, seja para notificação, para recurso de multa, ou mesmo uma infração que vocês cometeram. Se o endereço de vocês não estiver atualizado no site do Detran, a multa não vai perder validade não, muito pelo contrário. Ela vai continuar válida independente do endereço estar correto ou não. E na sequência, então nós vamos precisar fazer lá um recurso de multa. Então, vão ter 3 sequências que vocês precisarão seguir. Primeiro, qualquer multa, infração, notificação que vocês recebam, que vocês não estejam de acordo, primeiramente vocês irão recorrer à JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso da Infração. É a JARE quem vai julgar as infrações, se elas estão corretas ou não. Digamos que vocês colocaram recurso perante a JARE, só que a JARE negou, em segunda instância vai entrar o CETRAN. Então, primeiro JARE, segundo o CETRAN. Agora, se nem a JARE nem o CETRAN puder ajudar, é porque não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou de recurso de multa, primeiro JARE, segundo o CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, se na pergunta não falar nenhum desses itens, a resposta vai ter que ser JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Se na pergunta estiver falando da JARE, a resposta tem que ser CETRAN.
E se na pergunta já estiver falando da Jare do CETRAN, a resposta terá que ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Continuando na página 21, um pouquinho mais abaixo, nós teremos as características do recurso administrativo. O que é o recurso administrativo? É um direito que o infrator tem para recorrer contra a imposição de multa e só poderá ser interposto no prazo legal de 30 dias sem o recolhimento do seu valor. Então, o recurso administrativo é um direito que o infrator tem para recorrer contra a imposição de multa e só poderá ser interposto no prazo legal de 30 dias sem recolhimento do seu valor. E ali embaixo, reforçando para vocês, então, no último parágrafo da página 21, o proprietário do veículo é responsável pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deve observar. Resumindo, o condutor ele é responsável por todos os atos praticados na direção. Então, anotem aí, condutor, atos praticados na direção. Ao proprietário vai ficar a manutenção e a documentação. Eu, Profilu, emprestei o carro de alguém, mas esse carro está com um pneu careca, a responsabilidade não é minha, é do proprietário. Agora, digamos que eu emprestei meu carro para alguém e a pessoa furou lá o sinal vermelho. Eu posso identificar que não era eu quem estava dirigindo, mas sim, o fulano de tal ao qual foi emprestado o carro. Então, continuando na próxima página, reforçando, o condutor, ele é responsável pelos atos praticados na direção, enquanto o proprietário, ele é responsável pela manutenção e pela documentação. Aqui no início da página 22, nós temos descrito ali bem corretamente. Então, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo ou então ao embarcador e ao transportador. Proprietário, responsável pela infração referente à prévia regularização, preenchimento das formalidades, condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras posições. Ou seja, ao proprietário vai caber resumidamente toda a parte de manutenção e documentação. Proprietário, manutenção e documentação. Já o condutor, ele é responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Atos praticados na direção, condutor. Manutenção e documentação, aí vai ficar por conta do proprietário do veículo. Prosseguindo na página 22, nós vamos ter as penalidades. As penalidades vão ser advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir. Então, a suspensão quando atingir uma quantidade de pontos, num período de 12 meses. Primeiro, advertência por escrito. É muito importante vocês terem essa noção do que é advertência por escrito. Advertência por escrito é apenas uma cartinha dando uma espécie de um puxão de orelha. Ela deverá ser imposta nas penalidades de advertência por escrito, infração de natureza leve ou média. A advertência por escrito só será aplicada nas infrações leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, a advertência por escrito é apenas um puxão de orelha, tá? Mas ela só poderá ser feita nas infrações de natureza leve ou média, desde que o condutor não tenha nenhuma outra infração. Já a multa é a infração, ela é passível de uma penalização. A multa é o valor em reais a ser pago. Por exemplo, na infração leve, são R$ 88,38. Na infração média, R$ 130,16. Na grave, R$ 195,23. E na gravíssima, R$ 293,47. Lembrando que as infrações gravíssimas, elas ainda podem ser multiplicados o seu valor em reais, dependendo da gravidade da infração.
Por exemplo, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, suspensão direta e multa multiplicado por 10. Ou seja, dirigir alcoolizado não gera uma infração gravíssima de R$ 293, e sim uma infração gravíssima com multa em reais de R$ 2.934,70, porque ele é multiplicado por 10, dependendo da gravidade. A contagem de pontos, ela sempre vai ser feita num período de 12 meses. Então, ali nós vamos ver na sequência, né, como que vai funcionar essa contagem de pontos, levando em consideração que tiveram algumas alterações aí com relação à pontuação, tá? Então, primeiro nós vamos à suspensão. A suspensão, o que é? Primeiro que é algo temporário. Pode ser tanto pela soma de pontos, que pode ser 20, 30 ou 40, ou então pelo cometimento de uma infração gravíssima. Como foi o exemplo que eu citei, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima só, são só 7 pontos, mas já vai para suspensão direta da habilitação. Então, grifem aí, suspensão do direito de dirigir. É uma medida administrativa, o recolhimento da CNH, que somente será devolvido após o término da penalidade, e também a realização do curso de reciclagem, que vai ter carga horária de 30 horas aula. Então, nós já vimos que o condutor ele pode ser suspenso com apenas uma infração gravíssima, como, por exemplo, dirigir alcoolizado. Só que aí, no prazo de 12 meses, ele tem uma quantidade X de pontos que ele pode fazer durante esses 12 meses. Por exemplo, o condutor que tenha 2 ou mais infrações gravíssimas em 12 meses, ele poderá acumular até 20 pontos. Certo? Agora, se esse condutor tem apenas uma infração gravíssima em 12 meses, ele poderá acumular até 30 pontos. Agora, se esse condutor não tem nenhuma infração gravíssima, ele só tem infração grave, leve e média, ele poderá acumular até 40 pontos num período de 12 meses. Então, 2 infrações gravíssimas ou mais vai suspender com 20. Uma infração gravíssima vai suspender com 30, nenhuma infração gravíssima ele vai suspender a partir de 40 pontos. E aí, na sequência, ele já fala para nós que algumas infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir são as seguintes: dirigir sob efeito de álcool ou substância entorpecente que determine dependência. É uma infração que vai gerar suspensão direta. Dirigir perigosamente ameaçando os pedestres ou outros veículos. Também suspensão direta. Participar de competição não autorizada na via, por exemplo, racha, demonstração de perícia, entre outras. Também vai gerar suspensão direta, independente desse condutor ter alguma pontuação anterior ou não. Os prazos para aplicação da suspensão do direito de dirigir são os seguintes: o infrator, que atingir a contagem de 20, 30 ou 40 pontos. 20 quando tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, 30 quando tiver uma infração gravíssima e 40 quando não tiver nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. Ficará suspenso pelo prazo de 6 meses a 1 ano e no caso de reincidência de 12 no período de 12 meses, né, nos últimos 12 meses ele foi novamente, né, suspenso, vai ser de 8 meses daí a 2 anos. Então, na primeira suspensão nos primeiros pontos que ele fez, ele vai pegar uma suspensão de 6 até 1 ano. Agora, se nos próximos 12 meses ele novamente cometer a suspensão ou alguma infração que gera suspensão, a soma de pontos, né, aí vai subir de 8 meses até 2 anos. Nas normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 a 8 meses, exceto para infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, aí vai subir de 8 para 18. Lembrando, grifem aí, o condutor que exerce atividade remunerada. O que é? É aquele condutor que trabalha com a carteira assinada. É taxista, é mototaxista, é caminhoneiro, entre outros. Aí, nesse caso, a suspensão da CNH somente ocorrerá com 40 pontos, independente da gravidade da multa. Mesmo que ele tenha feito só multa gravíssima, ele vai somar com 40. Então, uma pessoa normal, para poder, né, acumular até 40 pontos, ele não pode ter nenhuma infração gravíssima.
Agora, a pessoa que trabalha com a carteira, que depende da carteira, aí ele pode somar até 40, independente, né, de quais infrações gravíssimas ele tem. E será facultado participar de curso preventivo de reciclagem no período de 12 meses, quando ele chegar na marca dos 30 pontos. Seguindo para a página 23, então nós vimos na página 22 com relação à suspensão, que é algo temporário, o condutor vai ficar suspenso temporariamente, sem poder dirigir, vai fazer o curso de reciclagem e pega a habilitação novamente. Já na página 23, nós vamos falar da cassação. Cassação da CNH é quando o condutor perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, tudo, ele volta a estaca zero. O condutor que tiver a carteira cassada, ele tem que esperar 2 anos e vai começar do zero. Exatamente, o condutor que tiver a carteira cassada, ele vai perder tudo, ele volta a estaca zero, como se ele nunca tivesse tido uma carteira. E aí ele vai ter que começar o processo do zero, como se fosse uma primeira habilitação. Foto, exame de vista, biometria, curso teórico, prova teórica e todo o procedimento referente à primeira habilitação. A cassação, grifem aí. A cassação da carteira nacional de habilitação ocorrerá quando conduzir qualquer tipo de veículo com direito de dirigir suspenso. Estava suspenso porque estava dirigindo alcoolizado, mas mesmo assim dirigiu, agora você vai ser cassado. Quando for condenado judicialmente por delito de trânsito. Gente, grifem, anotem, escrevam essa porque essa é a campeã de cair na prova. Quando que vai ocorrer a cassação da CNH? A maioria vai lá e coloca dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, gente, gera suspensão. Cassação vai ser quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. E também quando for reincidente no prazo de 12 meses nas infrações do inciso 3 do artigo 162. Grifem aí também na sequência, o condutor com habilitação cassada ficará impedido de conduzir o veículo por 2 anos. Tem questões que falam 2 anos, tem questões que falam 24 meses. Gente, 2 anos e 24 meses é exatamente a mesma coisa. Então, lembrem, condutor cassado, ele perde tudo e ele só vai poder fazer uma nova habilitação começando do zero, decorridos 2 anos, decorridos 24 meses. E aí nós vamos ter a cassação da PPD. Então, quando vocês terminarem todo o processo de primeira habilitação, passarem no exame prático de carro e de moto, vocês vão pegar a PPD. Essa PPD, ela vai ter validade de 1 ano, 12 meses. Porém, durante esse período, vocês não podem cometer algumas infrações, senão vocês vão ter a PPD de vocês cassada e vão ter que refazer tudo de novo. O que é? Então, grifem ali, ó, cassação da PPD. Período de 12 meses, cometer infração de natureza grave ou gravíssima, ou for reincidente em infração média. O infrator terá que reiniciar todo o processo da habilitação, refazer tudo do zero. Exatamente. Nesse primeiro ano de PPD, nesses primeiros 12 meses, vocês não poderão ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Ou seja, cometeu uma infração média, não tem problema. Agora, se cometer 2 infrações médias, ou uma grave ou uma gravíssima, infelizmente aí vocês vão perder a PPD de vocês e vão ter que começar o processo tudo do zero novamente. E aí ele descreve para vocês também, né, a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, quando o condutor tiver a carteira dele suspensa ou cassada, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, que consiste em: o infrator será submetido ao curso de reciclagem quando suspenso o direito de dirigir, se envolver em grave acidente para o qual haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito a qualquer tempo se for constatado o risco à segurança no trânsito. Lembrando que é apenas um curso teórico de 30 horas aula. Curso de reciclagem, curso teórico de 30 horas aula. Agora, nós vamos continuar na sequência para as medidas administrativas. Então, aqui nós temos algumas que são as que mais caem. O que são medidas administrativas? Algumas infrações, além da penalidade, ou seja, além da multa, ela vai ter a multa mais a medida administrativa, ou seja, é algo que vai ser acrescentado na multa de acordo com a infração cometida. Então, algumas infrações, além da penalidade, podem ter uma consequência administrativa. Medidas administrativas, cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Por exemplo, a primeira e que mais cai: retenção do veículo. O que acontece? Um exemplo lá.
o condutor está dirigindo sem cinto, tá? Ele recebeu a multa, mas de repente ele vai ser liberado sem cinto, na outra esquina tem outra blitz, ele vai ser multado de novo? Não, não vai. Por quê? Porque ele vai ter que receber a multa mais a medida administrativa, que é a retenção para regularização. Ou seja, o guarda vai parar ele, vai fazer a multa e vai pedir para ele colocar o cinto, certo? Então, o veículo ele vai ser liberado quando a irregularidade puder ser sanada no local. Por exemplo, eu, Prof. Lu, preciso usar lente corretiva para dirigir. Primeiro que eu não posso sair sem, mas digamos que porventura eu saia sem. O guarda vai me parar, ele vai ver que tem uma letrinha E em observação, que significa que precisa de lente corretiva. Claro que ele vai fazer a multa, vai pedir para eu colocar o óculos, depois vai me liberar. Ah, professora, mas se você tiver sem óculos? Aí ele vai segurar meu carro, ele não vai liberar. Ou você só vai liberar se caso tiver uma outra pessoa que tenha, né, habilitação, ou então eu arranje um óculos e coloque o óculos e possa continuar. Então, a retenção, lembrem-se, anotem aí. Retenção será sempre que tiver algo errado, algo para arrumar, seja no veículo ou no condutor, ou mesmo nos passageiros. Então, retenção do veículo sempre que tiver alguma coisa para arrumar, alguma coisa para consertar, seja com o veículo, seja com o passageiro, seja com o condutor. Aí nós vamos ter a remoção do veículo. O próprio nome já diz, quem remove, remove algo de algum lugar. O veículo será removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade. Quando? Quando você estacionar ou parar irregularmente, numa vaga que não é sua, dias e horários que são proibidos, em cima da calçada, em cima de hidrante, na frente da calçada da garagem, mesmo sendo da sua casa, porque o guarda não tem, né, a obrigação de saber que aquela calçada pertence à sua casa. E outro detalhe, a restituição do veículo ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesa da estadia. Cuidem, porque essa questão cai com bastante frequência. A restituição do veículo ocorrerá somente após o pagamento das multas, taxas e despesa de estadia. Só depois que pagar tudo que você vai poder restituir novamente o teu carro. Aí nós vamos ter também o recolhimento da CNH ou da PPD, que não cai com tanta frequência, o recolhimento do CRLV, o recolhimento do CRV. Então, aqui são algumas medidas administrativas que nós podemos encontrar. As que caem com maior frequência são a retenção do veículo e a remoção. Retenção, quando tem algo para arrumar, algo para consertar, e a remoção, quando você parar e estacionar irregularmente, impedindo a utilização da via pelas demais pessoas, aí vai ser removido. Para restituir o teu veículo novamente, você vai ter que pagar o pagamento, vai ter que efetuar, né, o pagamento das multas, das taxas e todas as despesas de estadia do teu veículo. Aí nós vamos ter na sequência também transbordo de excesso de carga, recolhimento de animais soltos, realização de exames e também a realização de teste de alcoolemia ou perícia, que é quando for detectado, né, que o condutor está dirigindo alcoolizado. Aí vai ser submetido à realização de teste de alcoolemia ou perícia. E aí, bem ao finalzinho da página 23, nós vamos ter os crimes de trânsito. Exatamente, na direção você, além de cometer uma infração, você também poderá cometer um crime de trânsito. Então, grifem aí. Classificam-se as infrações descritas no CTB, lembrando que a sigla CTB é Código de Trânsito Brasileiro, em administrativas, civis e penais. As infrações penais resultantes de ação delituosa estão sujeitas às regras gerais do Código Penal e pelo Código de Processamento Penal. Prosseguindo para a página 24, então nós vamos ter o homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele sem intenção. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor é uma detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí vocês também vão ter a lesão corporal culposa, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aí é uma detenção de 6 meses a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter, né, a permissão ou a habilitação. Pessoal, uma coisa importantíssima que vocês precisam lembrar: dirigir com a PPD, CNH ou CRLV vencidos não é crime. Anotem aí na apostila de vocês. Não é crime. PPD, CNH ou CRLV vencidos
É infração? Sim, com certeza. Dirigir com PPD, CNH ou licenciamento desatualizados constitui sim uma infração de trânsito, mas não é, em hipótese nenhuma, crime de trânsito. Então, quando eu falar em crime de trânsito, estiver lá, dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, não é crime. A mesma coisa se você não tiver com o teu carro devidamente licenciado. É infração? Sim, é infração, mas não é, em hipótese nenhuma, um crime de trânsito. Dando sequência, pessoal, também ali na página 24, nós vamos ter a omissão de socorro. Omissão de socorro ou deixar de prestar imediato socorro à vítima é considerado sim um crime de trânsito, na mesma proporção que afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil também é considerado crime de trânsito. Embriaguez ao volante também é crime de trânsito, ou seja, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, detenção de 6 meses a 3 anos, mais a multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação. A suspensão, no caso de dirigir alcoolizado, é de 12 meses direto, tá? E aí, um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter violar a suspensão ou a proibição, né, de se obter a permissão ou habilitação para dirigir, que também é uma detenção de 6 meses a 1 ano, e também participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Também é considerado crime de trânsito. Empinar a moto, fazer racha, entre outras, é considerado sim um crime de trânsito. Então, fiquem atentos, porque às vezes uma brincadeirinha boba e pode acabar saindo caro. Então, cuidem, nada de fazer racha, nada de empinar moto, porque senão vocês, infelizmente, podem entrar nesse quesito de participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa, competição ou demonstração de perícia e serem enquadrados como crime de trânsito e sofrer uma detenção de 6 meses a 3 anos, mais claro, multa, suspensão e etc. Prosseguindo ainda com os crimes de trânsito, nós vamos ter dirigir sem habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir. Não confundam com habilitação estar vencida. Habilitação vencida há mais de 30 dias é infração, sim, mas não é crime. É crime também entregar a direção do veículo a quem não tem condições de dirigir ou que não esteja habilitado. Tem uma questão que cai com bastante frequência, que fala de uma pessoa que deu aulas teóricas e aulas práticas e deixou o filho dirigir. Ele está cometendo crime de trânsito, sim. Por mais que ele ensinou tudo o que precisa ser feito, não é qualquer pessoa que pode ensinar. As únicas pessoas que podem ensinar são aquelas pessoas cadastradas junto ao Detran, os CFCs, as autoescolas. Uma pessoa normal, comum, ela não tem autonomia, nem curso, nem preparação para isso. Então, dirigir sem habilitação ou entregar o veículo a condutor não habilitado vai gerar, sim, crime de trânsito. E também trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano. Também pena de 6 meses a 1 ano mais multa. E também fraude processual. O que é isso? É você falsificar documento. Ah, professora, mas como que eu vou fazer isso? É muito simples. Você mora num lugar e queria dizer que você mora no outro. Isso é uma fraude processual. Você pode ser detido por isso. Ah, você mora no Paraná, mas quer colocar o carro em Santa Catarina e falsificou que você mora em tal outro lugar. Isso é considerado uma fraude processual. Tem que tomar cuidado, porque senão, infelizmente, vocês poderão ser responsabilizados por isso, tá? Na sequência, prosseguindo ali agora na página 25, eu vou trazer para vocês as principais infrações que vocês vão ver tanto no dia a dia, quanto as principais infrações que vocês vão ter na prova teórica, tá? Então, continuando na página 25. Reforçando, pessoal, nós não vamos ver todas, porque são muitas, nós vamos ver as principais. A primeira delas, que nós acabamos de ver, é dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, ou então dirigir com ela suspensa ou ainda com categoria diferente. Então, ali o artigo 1621, 1622, 1623 e 1625. Todas essas são infrações de natureza gravíssima.
Se vocês quiserem colocar num rascunho aí, dirigir sem possuir habilitação, dirigir com ela suspensa, dirigir com categoria diferente ou vencida há mais de 30 dias. São infrações de natureza gravíssima e que geram suspensão direta da habilitação. E como vocês podem ver ali, sem possuir habilitação, a multa é multiplicada por 3. Dirigir com a habilitação suspensa ou cassada, também multa por 3. Dirigir de categoria diferente. Tenho carteira para moto dirigindo carro, ou tenho carteira para carro, mas estou dirigindo ônibus, não pode. Também vai gerar multa multiplicado por 2. E também a CNH vencida há mais de 30 dias. Dirigir com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima. Estar com ela vencida, mas não dirigir, é uma infração de natureza leve. Deixar de atualizar o cadastro do veículo da habilitação é uma infração leve. Agora, se ela está vencida e você dirigir com ela vencida, aí é uma infração gravíssima. Na sequência, também dirigir veículo sem usar lente corretora, no caso eu preciso usar. Se eu estiver sem, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Mesma coisa vale aparelho auxiliar da audição, prótese física ou adaptações do veículo. Por exemplo, você precisa utilizar um carro automático ou um carro que tenha direção hidráulica. Você está dirigindo sem, você está cometendo uma infração de natureza gravíssima e vai gerar, sim, a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade. Continuando ainda na página 25, nós vamos ter o que nós acabamos de ver também, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. A mesma multa vale se vocês recusarem a fazer o teste. Professora, mas eu não sou obrigada a criar provas contra mim. Sim, não é obrigado, mas quem não deve não teme. Então, não fazer, estar dirigindo alcoolizado, não fazer o teste vai dar na mesma. Então, na pior das hipóteses, você sabe que você está errado, é melhor você fazer o exame, por mais que você sabe que vai dar positivo, é melhor fazer. E a mesma coisa vale para aqueles condutores, ali no artigo 65B. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Dirigir veículo das categorias C, D e E, com o toxicológico vencido há mais de 30 dias, também uma infração gravíssima, multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Então, fica atento aí, aconselha aí o pai, a mãe, o tio, a tia, o vizinho, que tem categoria maior, que trabalha com a carteira e que precisa estar com o toxicológico em dia para manter atualizado, para não acabar sofrendo uma suspensão aí de 3 meses e ter uma infração de natureza gravíssima multiplicado por 5, que vai dar um valor de R$ 1.467,35. Prosseguindo, agora na página 26, nós temos dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Pessoal, também é uma infração de natureza gravíssima. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via, multa e suspensão do direito de dirigir também. O que nós falamos lá anteriormente, disputar corrida ou mesmo promover corrida em via pública, também é uma infração gravíssima, multa 10 vezes e suspensão, tanto disputar, participar, quanto promover, uma competição, um evento e assim por diante. E utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobras perigosas, seja tanto com o carro quanto com a moto, uma arrancada brusca, uma frenagem, um cavalinho de pau, empinar, seja o que for. Ele vai entrar nesse artigo 175 aqui, que é utilizar o veículo para demonstrar, ou exibir manobras perigosas, vai gerar sim uma multa de infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir e a multa, o valor em reais da multa vai ser multiplicado por 10, que vai dar R$ 2.934,70. E se vocês estiverem na PPD, infelizmente, vocês vão perder todo o processo e vão ter que começar tudo do zero. Prosseguindo ainda na página 26, nós vamos ter o artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro, de adotar providências, de fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local, de preservar o local, de adotar medidas para remover o veículo depois do acidente e também de identificar-se ao policial. Também é uma infração gravíssima, também é multa, também é suspensão, multa multiplicado por 5. Artigo 181. Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias,
vias de trânsito rápido e vias dotadas de acostamento, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove a tal condição. Infração gravíssima. Então, portanto, vaga para deficiente, vaga para idoso, nas pistas de rolamento, na rodovia estacionar, é proibido, é uma infração gravíssima com multa e 7 pontos. Também é uma infração gravíssima transitar pela contramão de direção em vias com sinalização e regulamentação de sentido único. Vão existir duas infrações aqui que a gente vai ver mais para frente. Quando for sentido duplo, ou seja, uma indo e uma vindo, é um tipo de infração. Agora, se é uma via de sentido único, ou seja, todas as pistas estão indo na mesma direção e você, por engano, acabar entrando nessa via na contramão, é uma infração de natureza gravíssima. Circular na contramão quando for pista de sentido único é uma infração de natureza gravíssima. Bem, ao final nós vamos ter também ultrapassar. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento, ultrapassar outro veículo em interseções e passagens de nível. Também são infrações de natureza gravíssima e multa 5 vezes. Ultrapassar o veículo pelo acostamento, infração gravíssima. Ultrapassar outro veículo em interseções e passagens de nível. Interseções é quando é esquina, cruzamento, passagem de nível é quando tem aquela linha do trem. Então, não pode, essas duas situações são infrações gravíssimas, bem como aqui na página 27, ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas, aclives, declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis, parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedindo a circulação e onde houver marcação viária longitudinal de fluxos opostos de linha contínua simples ou dupla contínua. Então, são situações que geram infrações de natureza gravíssima e 7 pontos. No final da página 26, ultrapassar outro veículo pelo acostamento, ultrapassar outro veículo em interseções e passagens de nível, e aqui no comecinho da página 27, ultrapassar pela contramão, curvas, aclives, declives sem visibilidade, faixas de pedestre, pontes, viadutos ou túneis, parado junto a sinais luminosos ou onde tem aquela marcação, aquela faixa, seja uma faixa contínua sem interrupção nenhuma ou então duas. Lembrando que quando a faixa central for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido, quando a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Faixa central na cor amarela, uma linha contínua, ininterrupta, ou mesmo duas linhas duplas, no caso, né, duas faixinhas sem interrupção, é sim uma infração de natureza gravíssima com 5 pontos. A mesma coisa vale para avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, aí é outra história. Agora, se você vai reto, você vai virar para a esquerda, tem um semáforo que está no vermelho, tem uma placa de pare, uma placa de preferencial e você avançar, é uma infração gravíssima sim. Aí o aluno faz o exame prático e fala, poxa, reprovei só porque eu avancei a preferencial. Gente, avançar a preferencial é uma infração de natureza gravíssima. Então, sim, vai gerar 7 pontos e se for no dia do teu exame, infelizmente, você vai reprovar sim. Outra coisa importante, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa destinada. Também é uma infração gravíssima. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Neste caso, pessoal, a mais de 50%. Além de ser multa 3 vezes, também é suspensão do direito de dirigir. Nessa questão de velocidade, a gente vai ter 3 situações. Essa primeira, que é a mais de 50%, que é uma infração de natureza gravíssima e suspensão direta da habilitação. Quando for entre 20 e 50, vai ser uma infração de natureza grave e até 20% vai ser uma infração de natureza média, como nós vamos ver nas próximas páginas da apostila. Mas, lembre-se, caiu na prova lá, transitar a mais de 50% do limite de velocidade. É uma infração de natureza gravíssima e que vai sim gerar suspensão direta da habilitação. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, multa 3 vezes e suspensão direta do direito de dirigir.
Continuando agora, pessoal, na página 28, aquilo que nós falamos agora há pouco, fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Também é uma infração gravíssima com também 7 pontos. E agora, na sequência, com relação a motocicletas, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN, transportando criança menor de 10 anos de idade, o que não tenha circunstâncias, ou condições de cuidar-se de si própria. Nesse caso, gera multa e também a suspensão do direito de dirigir. E também conduzir motoneta, motocicleta e ciclomotor, transportando passageiros sem o capacete ou fora do assento lateral e fazendo malabarismos ou equilibrando-se em uma roda. Multa e suspensão do direito de dirigir. Fiquem muito atentos nesse artigo 244. Até então, na última resolução, a idade mínima era de 10 anos para levar a criança na moto. Agora é 10. Então, sem usar capacete ou transportando passageiros sem capacete, fazendo malabarismos, ou então transportando crianças menores de 10 anos, aí vai gerar uma infração de natureza gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. E também, ali embaixo, o artigo 252, dirigir o veículo com apenas uma das mãos, no caso do condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Essa foi outra alteração que teve também, que agora manusear o celular, estar falando ao telefone, mandando uma mensagem, mandando um áudio no WhatsApp, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E na sequência, agora a gente vai para as infrações de natureza grave, que são aquelas com 5 pontos e R$ 195,23 de multa. A primeira delas, deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Então, se você ou o teu passageiro estiver sem cinto de segurança, é uma multa, uma infração de natureza grave com 5 pontos. Fazer ou deixar que se faça reparos no veículo na via pública também é uma infração grave com 5 pontos. Estacionar, cuide porque essa tem bastante. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro, nos passeios sobre a faixa de pedestre, em ciclovias, ciclofaixa, ao lado dos canteiros centrais, marcas de canalização, gramados, jardins, ao lado de outro em fila dupla e também nas áreas de cruzamento, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, também é uma infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23. Seguindo para a página 29, agora nós temos nos viadutos, pontes, túneis, aclives ou declives, não estando devidamente freado ou com calço de segurança, também em desacordo com as condições de regulamentação, ou seja, pelas placas, de estacionamento regulamentado e também em locais e horários proibidos. Notem que todas essas infrações constantes no artigo 181 são infrações de natureza grave e, como vocês podem ver, todas elas geram remoção do veículo. Notem bem, artigo 181, todas essas infrações que vocês viram ali, elas vão gerar, além da multa, de R$ 195,23, 5 pontos na habilitação, também vai gerar a remoção. Por quê? Porque vocês estão estacionados de forma irregular. Toda vez que vocês estiverem estacionados, prejudicando a circulação dos outros veículos, vai ter, além da multa, mais a medida administrativa, que vai ser a remoção do veículo. Aí, na sequência, o artigo 182, parar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento ou ainda sobre ciclovia ou ciclofaixa, também é uma infração grave. Lembra que eu falei para vocês lá nas infrações gravíssimas que transitar pela contramão, quando for sentido único, é uma infração de natureza gravíssima, e quando for sentido duplo, é uma infração de natureza grave, é esse constante aqui no artigo 186. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação,
aí sim vai ser uma infração de natureza grave. Quando for sentido único e vocês estiverem na contramão, é infração gravíssima, anotem aí. E quando for contramão em pista de sentido duplo, aí vai ser infração de natureza grave. Prosseguindo ainda na página 29, artigo 192, deixar de guardar distância lateral e frontal entre o veículo e os demais também é uma infração de natureza grave. Outra importantíssima, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária, a pequenas manobras de forma a não causar risco à segurança. Também é uma infração de natureza grave. Usar ou fazer a manobra de marcha ré nas esquinas, por exemplo, é uma infração, então tem que tomar cuidado. Com relação às ordens do agente de trânsito, artigo 195, as ordens do agente de trânsito sempre irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Portanto, desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente, do agente de trânsito, também é uma infração de natureza grave. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção, o início de marcha, realização de manobras, entre outros. Resumindo, não usar o pisca, não usar a seta, não sinalizar. Infração de natureza grave. Se vocês quiserem anotar aí do ladinho, para facilitar, não usar a seta. Infração grave, 5 pontos também. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista. Lembra que nós vimos lá na aula anterior, no conteúdo de normas de circulação e conduta, que quando vocês vão entrar, virar ou retornar na rodovia para a esquerda, vocês precisarão entrar primeiro na direita, primeiro no acostamento, para depois vocês fazerem o retorno ou entrar ou dobrar à esquerda, senão também vai caracterizar uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Também, executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Também vai ser uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Prosseguindo, pessoal, lá no finalzinho da página 29, artigo 214, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinado e que esteja atravessando a via transversal por onde se dirige o veículo. Cuidem para não confundir. Lembra que nós vimos lá nas infrações gravíssimas que dirigir ameaçando o pedestre é infração gravíssima. Agora, não dar a preferência, por exemplo, no sinal lá, o sinal ficou verde para você, mas o pedestre ou o ciclista não concluiu a travessia, você tem o dever, a obrigação de esperar. Se você não esperar, colocar o carro em movimento, você pode sim receber uma infração de natureza grave. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada, a veículo que estiver circulando pela rodovia ou pela rotatória. Lembre-se que nós vimos na aula anterior que quando for caso de rodovia, tem preferência quem já estiver circulando pela rodovia. Quando for caso de rotatória, a preferência vai ser de quem estiver circulando pela rotatória. Se vocês não respeitarem essas duas regras, é infração grave. E a mesma coisa acontece quando você não dá preferência ao veículo que vem pela direita. Chegou no cruzamento, não tem sinalização, a preferência vai ser do veículo que vier pela direita. Quem vem pela direita vai ter preferência. Se vocês não respeitarem, também é uma infração de natureza grave. Nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Cuidem para não confundir para a plaquinha de pare com a placa de preferência. Não respeitar a placa de pare ou o sinal vermelho é uma infração de natureza gravíssima. Não respeitar ou não parar na placa de preferencial, aí é uma infração de natureza grave. Placa de pare ou sinal vermelho é infração gravíssima. E a plaquinha de preferencial, que é lá o triângulozinho, aí vai ser uma infração de natureza grave. E com relação à velocidade, que nós vimos lá na infração gravíssima, que transitar a mais de 50% é uma infração gravíssima. Agora, transitar entre 20% e 50% acima do limite estabelecido para a via, aí vai ser uma infração de natureza grave. Transitar a mais de 50%, infração gravíssima e suspensão da habilitação. Transitar a mais, acima do limite de velocidade, entre 20% e 50%, aí é uma infração de natureza grave. Página 30, nós temos o artigo 223.
transitar com o farol desregulado ou com facho de luz alta de forma a perturbar a visão do outro condutor. Notem aqui, pessoal, transitar com o farol desregulado. Tem alguma coisa errada com o veículo, certo? Se tem alguma coisa errada com o veículo, com o condutor, vai gerar a retenção do veículo para regularização e é uma infração grave com 5 pontos. Outra muito importante que cai bastante quando falamos também em meio ambiente, usar no veículo equipamento com som, em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Tem algo errado, tem algo no teu carro que não podia ter, que é o som alto. Mesma coisa, multa grave e vai gerar sim retenção do veículo para regularização. Se for a primeira vez, provavelmente vai só pedir para vocês abaixarem o som. Agora, se isso for recorrente, aí vocês podem inclusive até perder a aparelhagem de som de vocês. Então, presta atenção. Conduzir veículo, artigo 230. Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada, sem equipamentos obrigatórios ou estando esse ineficiente, por exemplo, precisa ter pneu reserva, não tem ou o pneu está careca, isso é um defeito. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN ou com equipamento ou acessório proibido, ou anti-radar, por exemplo. Se você tiver alguma coisa semelhante no teu carro, infelizmente, também vai gerar uma infração de natureza grave, mas a retenção do veículo para a regularização. Lembre-se, toda vez que tiver algo errado com o teu carro ou com você, vai gerar multa mais retenção. Toda vez que você estacionar de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais usuários, além de gerar a multa, vai gerar a medida administrativa de remoção. E também, na página 30, nós temos o artigo 231, transitar com o veículo, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, com suas dimensões ou de sua carga superior aos limites estabelecidos legalmente. Tem, inclusive, até uma pergunta que cai. Qual a maneira correta do veículo circular? Com pesos e dimensões estabelecidas pelo CONTRAN. Se está com peso excessivo, com comprimento excessivo, com coisas para fora do carro ou coisa arrastando, ele vai gerar também uma multa grave, mais a retenção do veículo para regularização. Lembrem-se, toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar no carro ou mesmo com o condutor, vai gerar multa mais retenção. E toda vez que vocês estacionarem de forma irregular, aí vai gerar multa mais a remoção do veículo. Prosseguindo para a página 31, nós temos o artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, rebocando outro veículo, sem segurar com o guidão a ambas as mãos, sem segurar o guidão com ambas as mãos, transportando carga incompatível com as especificações, efetuando transporte remunerado de mercadorias. Também vai gerar uma multa, infração grave e a retenção do veículo para regularização. Continuando ainda na página 31, porém agora seguindo para as infrações de natureza média, com 4 pontos e o valor em reais de 130,16 centavos. Primeiro, que cai bastante na prova teórica do Detran, usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos, ou atirar do veículo, abandonar na via objetos ou substâncias. São duas infrações que caem bastante na matéria de meio ambiente. São infrações de natureza média com 4 pontos. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos e atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar as providências de remover o veículo. Então, se você se envolveu num acidente, teve só danos materiais, você tem a obrigação de remover teu veículo, não pode deixar ele lá atrapalhando o trânsito. Outra importantíssima que algumas pessoas desconhecem, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Sim, gente, se vocês ficarem com o carro ou com a moto sem combustível, isso é uma infração de natureza média com 4 pontos e dependendo do lugar, sim, vai gerar remoção do veículo. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração de natureza média com 4 pontos e mais a remoção do veículo, dependendo do lugar que vocês pararem. Aí tem também o artigo 181, estacionar. Se vamos falar em estacionar irregularmente, já sabemos que vai gerar remoção. Estacionar o veículo
nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Resumindo, estacionar na esquina a menos de 5 metros também é uma infração de natureza média. Em desacordo com as posições estabelecidas no CTB, junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água, galerias subterrâneas, onde houver guia de calçada rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos, impedindo a movimentação de outros veículos. Ah, professora, mas eu estacionei na frente na rua, na calçada na frente da minha casa, na frente da garagem da minha casa. O guarda não tem a obrigação de saber que é a garagem da tua casa e ele vai sim efetuar uma multa e vai sim remover o teu veículo. Onde houver sinalização delimitando o ponto de embarque ou desembarque de passageiros, né, de transporte coletivo, e também em locais e horários proibidos. Todas essas vão gerar, além da multa, né, uma infração de natureza média, com 4 pontos, R$ 130,16 em valores e mais a remoção. Lembrando que quando tiver remoção, né, todas as custas com remoção, guincho, multa e estadia é por conta do proprietário. Também, estacionar o veículo na contramão. Ah, professora, mas estacionou na contramão, por que não tem remoção? Porque por mais que ele esteja estacionado na contramão, provavelmente ele está estacionado numa vaga. Por isso que ele não vai gerar remoção, porque ele não vai estar atrapalhando a circulação, tá? Então, por isso que não gera a remoção. Aí, o artigo 182, bem no finalzinho da página 31 ainda. Parar o veículo, agora é parar, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento, afastado da guia da calçada a mais de 1 metro, nas áreas de cruzamento de via, prejudicando a circulação tanto de veículos quanto de pedestres, nos viadutos, pontes e túneis, na contramão de direção e em locais e horários proibidos. Notem que não tem remoção. Por quê? Porque parar é algo que é feito rápido. Pode ser para embarque e desembarque, pode ser para descer e verificar alguma coisa, é um tempo curto, por isso que não tem remoção. A remoção vai acontecer quando vocês estacionar. Sabe quando você estaciona? Que você larga teu carro lá, você coloca em neutro, puxa o freio de mão, desliga e sai. Isso é um estacionamento. Quando você estacionar irregular, aí vai gerar a remoção. Agora, parar de forma irregular não gera remoção, gera apenas a multa, apenas a infração. Prosseguindo agora para a página 32, primeiro artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso. Lembra aquela dica que eu dei para vocês lá na aula de normas de circulação? Se vocês estão chegando no cruzamento e o sinal tá verde e vocês iniciaram a travessia, vocês vão concluir. Porque se vocês pararem em cima da faixa ou mesmo bloqueando o cruzamento, vai gerar uma infração de natureza média com 4 pontos. Agora, se você já iniciou a travessia e o sinal ficou amarelo, continua, termina que não vai ter multa. Agora, se você parar, bloquear o cruzamento ou mesmo parar em cima da faixa de pedestre, aí vai gerar uma infração de natureza média com 4 pontos. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. O que acontece? Tem 2 faixas lá, lembrando que a pista da direita é para os veículos de menor velocidade, de maior porte, os da esquerda, os veículos de maior velocidade ou que estão fazendo ultrapassagem. Agora, se você está lá na pista da esquerda, trancando os demais veículos, isso vai gerar, sim, uma infração de natureza média com 4 pontos. Voltando lá na infração por velocidade, nós vimos lá nas infrações gravíssimas que transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via é uma infração gravíssima e suspensão direta da habilitação. Vimos lá na infração grave que transitar entre 20 e 50 é uma infração de natureza grave. Agora, nós vamos ver que transitar até 20% é uma infração de natureza média. Então, até 20% acima do limite é infração média, entre 20 e 50 é infração grave e acima de 50 é infração gravíssima e suspensão direta da habilitação. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima. Meu Deus, professor, existe isso? Existe. Por exemplo, a via é de 80 km por hora, uma via de trânsito rápido. Você não pode transitar abaixo da metade, que é 40. Então, o teu limite é 40. Quando falarmos em rodovia, presta bem atenção e anotem aí. A velocidade mínima na rodovia será de 55. Por quê? Porque pega a velocidade máxima da via de pista dupla, que é 110. Então, a metade de 110 é 55. Então, nas rodovias, a velocidade mínima que vocês podem ter, né, quando não tiver sinalização, é de 55 km por hora.
E o artigo 221, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, também é uma infração de natureza média, com 4 pontos, e vai gerar retenção do veículo para regularização e, se for necessário, a apreensão das placas que estão irregulares. Seguindo agora para a página 33, artigo 231. Transitar com o veículo com excesso de peso, admitindo o percentual de tolerância que tem ali especificado tudo certinho. Agora, se já tiver ultrapassado a tolerância e estiver muito acima, vai gerar a multa, veja que vai ter acrescido ali a cada 200 quilos, vai ter uma certa fração de multa que vai acrescentar. E vai gerar a retenção do veículo. Por que vai gerar retenção? Porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa para arrumar. Mesma coisa no artigo 231 embaixo. Transitar com o veículo com lotação excedente, desligado ou desengrenado em declive. Por exemplo, teu carro transporta 5 pessoas, mas você está levando 6, vai gerar uma infração de natureza média com 4 pontos e a retenção para você tirar, né, a pessoa que está excedente. Mesma coisa com a carga, vai gerar a multa e a retenção para o transbordo do excesso de carga, para tirar, né, o que está sobrando, além de ser uma infração de natureza média com 4 pontos. Permanecendo ainda na página 33, artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem a viseira ou óculos de proteção. Sem o capacete é infração gravíssima. Agora, eu tô com capacete estilo motocross ou mesmo capacete normal, mas por algum motivo eu tô sem a viseira, é uma infração de natureza média com 4 pontos. Transportando o passageiro na mesma situação, né, com o capacete de forma irregular. Também vai gerar medida administrativa e a retenção do veículo para regularização. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa para arrumar. Aí o artigo 249, deixar de manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros. Então, tem que manter as luzes de posição, por quê? Para vocês poderem ver e também serem vistos. Senão, também vai gerar uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Continuando ainda na página 33, um pouquinho mais para baixo, o artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesas a luz baixa durante a noite, de dia em túneis, sob chuva, neblina ou cerração, de dia no caso de veículo de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixa ou pista a ele destinadas, de dia no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Essa foi uma atualização bem importante que teve também, porque até então, não manter a luz acesa na moto era uma infração de natureza gravíssima que gerava suspensão. Agora não é mais. É uma infração de natureza média com 4 pontos se a tua moto, motoneta ou ciclomotor estiver com a luz apagada. Também, de dia, em rodovias de pista simples. Quando for pista dupla, não tem a necessidade, mas pista simples tem sim a necessidade. E no caso também, né, de manter acesas as luzes de placa, principalmente se vocês forem passar por uma vistoria veicular, tem que estar funcionando a luz da placa, senão, infelizmente, gera sim uma infração de natureza média com 4 pontos e vocês vão ser reprovados na vistoria também. E lá no finalzinho, o artigo 252, que gera um conflito enorme. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre pernas e braços, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito. E daí, continuando o mesmo artigo, só que na próxima página, na página 34, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer, né, algum gesto regulamentar ou mesmo a mudança de marcha, utilizando-se de fones de ouvidos, conectado à aparelhagem sonora ou de telefone celular, ou então realizando cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Então, se vai parar no pedágio, qualquer coisa assim, tem que ser com o carro paradinho. Então, aqui, o que nós temos? Primeiro, não pode dirigir com o braço do lado de fora, é uma infração de natureza média. Com relação ao calçado, gera um certo conflito. Por quê? Ele não fala um calçado específico. Pode salto, não pode salto. O que não pode é um calçado que não se firme nos pés. O que não firma no pé? O chinelo, ou a havaiana lá que a gente tá acostumado. No caso das meninas, a rasteirinha. Esse calçado não se firma nos pés. Então, é aconselhado um calçado que fique firme. Mesma coisa para moto, de preferência o calçado firme e que seja fechado. E com relação à utilização de fone de ouvido ligado ao celular,
Nós vimos lá na infração gravíssima que estar manuseando, falando, mandando mensagem, ou mesmo falando um áudio no WhatsApp é uma infração gravíssima. Agora, tá com um fone conectado no celular andando de carro ou andando de moto, também é uma infração. No artigo 252 é uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Então, tomem cuidado. E para finalizar, algumas infrações de natureza leve com 3 pontos e R$ 88,38. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo no veículo em via pública. Não confunda com ficar sem combustível. Ficar sem combustível é uma coisa que você deixou acontecer. Aí é uma infração de natureza média. Agora, se o carro estragou por qualquer outro motivo e você deixar consertar na via pública, é uma infração de natureza leve. Estacionar o veículo. Cuidem bem, porque se do estacionar o veículo, existem várias distâncias e quanto maior for a distância, maior é a gravidade. Nesse caso, é uma infração leve, afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Aí é uma infração de natureza leve. Agora, a mais de 1 metro, aí é uma infração de natureza média. E também nos acostamentos, salvo por motivo de força maior. Como está estacionado irregularmente, vai gerar a remoção do veículo. E também o artigo 182, parar o veículo, nesse caso parar, não é estacionar. A remoção só vai acontecer no estacionar, não no parar. Parar o veículo, afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, em desacordo com as posições estabelecidas pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, também nos passeios, faixa destinada a pedestre, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. São infrações de natureza leve, com 3 pontos na habilitação. Daí nós temos também, artigo 224, fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Vocês notaram que anteriormente nós vimos uma infração onde você estava com o farol do teu carro desregulado? O farol desregulado, o farol defeituoso, vai gerar retenção para regularização. Agora, a atitude errada, a atitude incorreta de utilizar de forma errada a luz alta, aí é uma infração de natureza leve, com 3 pontos. Com relação à buzina, gente, cuidem. Como que vocês vão usar a buzina? Em situação que não seja de simples toque breve, como advertência tanto ao pedestre, quanto ao condutor, quanto a outros veículos, usando prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, ou então entre as 22 e as 6 horas, ou seja, 10 horas da noite, 6 horas da manhã, não pode usar a buzina. Ou então em locais e horários proibidos pela sinalização, quando tem aquela plaquinha lá que é proibido utilizar a buzina, não pode, senão vai gerar uma infração de natureza leve, com 3 pontos. E a campeã, a que mais cai das infrações leve, que é conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório vai gerar a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado ou apresentação da documentação. E também, eu até esqueci de grifar ali, mas eu vou pedir para vocês grifarem, que é o artigo 241, que cai também assim de uma maneira absurda, que é deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação. Notaram aqui a diferença? Nós vimos lá na infração gravíssima que conduzir, dirigir sem os documentos ou com o documento vencido, ele vai gerar uma infração de natureza gravíssima. Então, se o teu documento está vencido, você está dirigindo com ele vencido há mais de 30 dias, é uma infração de natureza gravíssima. Agora, se você tem o documento, você não está dirigindo, mas mesmo assim ele está vencido, aí é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Essa pergunta cai com bastante frequência na pergunta que diz assim, marque a alternativa que corresponde a uma infração de natureza leve. E vai estar exatamente essa, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação do condutor. Beleza, pessoal? Então, finalizamos por aqui a nossa aulinha de infrações. A aulinha ficou um pouquinho extensa, mas ficou bem detalhada, ficou bem comentada aí todas as infrações, as que mais caem, as que vocês mais vão ver no dia a dia, durante as aulas, durante o exame. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistam 1, 2, 10, quantas vezes precisar para vocês não ficarem com dúvida. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês.
E não deixe de acompanhar o próximo vídeo, o quarto e último vídeo da série de legislação, que nós vamos falar sobre toda a sinalização de trânsito. Sinalização vertical, horizontal, sinalização auxiliar, sinalização de obras, luminosa, os sinais por gestos e também os sinais sonoros. Então, não percam a quarta e última aula da parte de legislação de trânsito com a sinalização de trânsito, já com todas as novas regras aí de 2022.